Olá, meu povo! E aí, pessoal, como é que estão vocês? Como é que estão vocês? Mais uma live aqui para a gente poder bater um papo. Deixa eu acertar aqui os detalhes aqui do ar-condicionado para não ficar muito gelado, porque a minha garganta está daquele jeito. Mas no final de semana, muita correria, muita transformação. Foi um final de semana maravilhoso. Olá, Bruna, vocês que estão aí comigo, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar a bater um papo agora. Eu já vou já chamar o meu amigo Lucas Naves, que já falou assim: Emerson, já estou pronto, então se prepare para uma live onde a gente vai poder trocar muita informação. Vamos falar sobre hipnoterapia. Muitas pessoas me perguntaram hoje, né, sobre a reportagem da Globo que saiu falando sobre hipnose, sobre hipnoterapia, procurando trazer um pouco mais de lucidez para as pessoas quando se trata do assunto hipnose. Então tem muita gente se tornando interessada. Esse final de semana foi mais um treinamento em Vitória, no Espírito Santo, uma turma cheia, muita... Olha, depois eu vou postar os vídeos ainda, não postei nada. Transformações absurdas que aconteceram. Eu fico sempre muito feliz de poder estar sendo um instrumento para essas pessoas que estão buscando autodesenvolvimento, buscando crescer, aprimorar, ser um ser humano melhor. Ninguém é tão bom que não possa melhorar. Então essa é a nossa métrica. Eu já vou chamar o meu amigo Lucas Naves, que vai poder entrar comigo, e já tem uma galera aí esperando o que vamos falar. Vamos falar hoje sobre terapia, vamos falar sobre programação neurolinguística, vamos falar sobre recursos que todo ser humano tem, mas não sabe que tem. Vamos falar sobre mindset de sucesso. Olha, então vai ser um bate-papo aí que você vai poder deitar e rolar com a gente. Então você pode preparar suas perguntas, enquanto eu vou chamar o Lucas para poder estar comigo agora também. Então você que já tem as suas perguntas, que já estão prontas, eu espero que você compartilhe logo essa live. Olá, Gui, tudo jóia? Olá, beleza? Já compartilha essa live aí. Lucas, se você já estiver ok, me dá um okzinho aí para poder te chamar, tá bom? Se você já entrou, me dá um ok que nós vamos poder já bater um papo e conversar com você. Então, enquanto o Lucas vai entrando, a gente já vai poder também bater um papo com todos que estão aí já convidando, me chamando. Olha, esse final de semana foi do caramba. Olá, Luiz, tudo jóia, querida? Patrícia, a Pati, o vídeo seu ficou fenomenal, hein? Show de bola. Depois vocês vão ver a história de superação da Patrícia, que depois vai falar um pouquinho pra gente também de como foi esse processo transformador na vida dela nesse final de semana, nesse treinamento de hipnose clínica. Então, vai ser fenomenal e a gente vai poder então bater um papo agora. Eu vou chamar o Lucas para conversar sobre o que você já está esperando. Então, meu amigo Lucas Naves, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Grande Lucas, tudo bem, querido? tudo bem, Emerson? Prazer estar aqui falando com você, com a sua audiência. Obrigado pelo Legal. convite e vamos Muito bom, juntos eu que nessa. agradeço. Eu que agradeço você ter aceitado, a galera fica sempre numa expectativa. Você pode saber, Lucas, que o meu público, alunos, amigos, eles gostam muito do seu trabalho e eu também sou um admirador dele, você sabe disso. E com muita satisfação eu falo sempre do nome Lucas Naves e é alguém que eu sempre indico, como acabei de fazer inclusive no meu último treinamento, é alguém que está no mesmo propósito que eu. Então eu tenho me aliado a pessoas com o mesmo propósito, que querem transformar pessoas, ser instrumentos e canais. E eu fico muito feliz de ter você aqui na minha live e com certeza a gente poder contribuir de alguma maneira para as pessoas terem qualidade de vida e com essas ferramentas que nós temos trazido aí para todo mundo, né, compartilhando para as pessoas. Lucas, para quem talvez não te conhece, se apresenta aí também e a gente vai poder conversar um pouco. Eu vou levantar a bola, vou chutar, você levanta, eu chuto. Então vai ser um bate-papo despretensioso. Eu tenho certeza que a gente vai poder dar muita informação para as pessoas que estão aqui. Muito bom. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos que estão entrando aí. Bom, eu gosto de me apresentar como um apaixonado pela mente, né? Acho que é isso que eu sou. Porque é esse propósito que me move a estudar o que eu estudo, a fazer o que eu faço e trabalhar com ética, sobretudo, dentro das terapias. E minha linha de frente, vamos dizer assim, começou com a hipnose. Hoje eu trabalho também com a programação neurolinguística, me embaso muito na neurociência também. E estou sempre bebendo de outras fontes, de terapias alternativas, de tecnologias mentais, né? E terapêuticas, como a própria constelação, e outras mais. E o meu objetivo, o maior objetivo hoje é impactar o maior número de pessoas com meus vídeos, com meus treinamentos, tanto formando hipnoterapeutas, quando, tanto quanto ajudando na reforma pessoal das pessoas, uma vez que elas descobrem o potencial que elas possuem
e passam a aprender a como manusear melhor suas autossugestões, a como programar a sua mente mais profunda e, no fundo, como ter maior qualidade de vida quando você passa a ter um maior controle do seu estado emocional, você tem uma melhor qualidade de vida. Então, esse tem sido o meu propósito aí já há alguns anos. Maravilha. Obrigado, Lucas, pela... Pessoal, quem não conhecia o Lucas, já conhece o Lucas. Lucas é, hoje no Brasil, talvez um dos, ou se não o maior formador de hipnoterapeutas do Brasil. Lucas, é uma satisfação ter você aqui. É um trabalho sério, no qual eu admiro. Sou um grande entusiasta também desse mesmo assunto, dessa mesma filosofia. Então, vocês aqui, pessoal, meu público que está aí, que já está chegando, saibam que vocês estão diante de uma pessoa no qual eu admiro e valorizo muito o trabalho. E, Lucas, é uma satisfação ter você aqui. Eu já tenho dizendo aqui o Robson falando que vai estar na sua formação em Recife. E então, o Lucas, que já está fechada, inclusive. Fala aí, ô, Lucas, sobre essa turma de Recife que você já fechou, já antes do momento, a turma está lotada. Cara, isso é o que eu chamo de problema bom. Tem pessoas que têm um problema ruim, que é não ter aluno para formar. O meu problema é aonde pôr tanto aluno. Então, graças a Deus, eu tenho conseguido lotar as turmas com antecedência. E nessa turma de Recife, tem mais de 20 pessoas de fora, cara. Então, eu vou ter que voltar a Recife para atender a todo mundo, porque dessa vez Legal. esgotou. E assim, eu acho que apenas um sinal de um trabalho que eu venho desenvolvendo há algum tempo e com muita clareza, muita congruência no que eu falo, no que eu acredito. E é recíproco também. Eu tenho recomendado a sua formação para algumas pessoas. Tem pessoas que falam assim, Lucas, eu adoro a sua linha, mas agora eu queria ver um outro formato, né? E Uhum. eu falo assim, olha, cada pessoa tem uma expertise. Eu tenho alguma, você tem outra pessoa tem outra, e a gente se complementa. Então, eu não tento assim, não, eu sei tudo, de forma alguma. Então, eu recomendo algumas poucas pessoas que eu conto no dedo de uma mão, não é nem das duas, é de uma mão. E você é uma dessas pessoas que eu recomendo, fala assim, faz lá no Emerson, que ele é muito bom e ele tem um diferencial e falo todos os porquês e a pessoa fica muito satisfeita, os feedbacks são muito positivos, tanto de atendimentos quanto Uhum. de treinamentos que você ministra aí. Gratidão, Lucas. Eu agradeço. Tive a oportunidade esse final de semana também de ter pessoas que vieram de fora, vieram de Recife para eu atender no meu treinamento, vieram de Cascavel, no Paraná, 4 pessoas do Rio de Janeiro. Então, a gente que está nesse mesmo propósito vai sempre se encontrar. E eu tenho certeza que nossos alunos vão sempre fazendo esse intercâmbio entre É, nós, porque é exatamente o que você falou, é um complemento, é uma outra percepção, um detalhe diferente. E depois ainda, você vai saber sobre a terapia de uma pessoa que você recomendou que eu fizesse. Você vai ver o puta do ah, resultado. Não, eu não vou falar, não. eu Foi uma acredito. coisa, foi surreal, cara. Você não sabe o que eu tô falando. Da pessoa. Depois ela vai falar. Ela tá aparecendo aí. Depois ela vai falar. Eu não vou falar nada. Você vê que coisa linda, cara. E hoje, a gente terminar o processo, e o que ela fez e como foi. Então, você foi um instrumento na vida dela, pode ter certeza. Eu falei para ela que eu sou apenas uma ponte e fiquei muito Acho feliz que eu de sei ela. quem é, hein? Acho que eu sei É, quem é. é, daqui a pouco ela aparece aí, ela vai dar um feedback para a gente aí futuramente para você. Então, obrigado por você ter indicado o meu trabalho. Fiquei muito feliz e é isso que eu tenho buscado, como você, excelência no que a gente faz. Lucas, para a gente começar o nosso papo de hoje à noite, então, só para falar, pessoal, se você quiser compartilhar essa live, eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo, muita coisa humana, de gente humana. A nossa intenção aqui não é vender nada para você nesse momento, é trazer para você luz, esclarecimento, trazer para você Inclusive, Emerson, informações. muitas pessoas não sabem, mas esse aviãozinho aqui embaixo, que aparece para você, se você clicar, vai aparecer aqui na sua tela as pessoas que você mais interage no Instagram. Então, se você puder, clica no aviãozinho e envia esse vídeo ao vivo para pessoas que poderiam assistir também. Basta clicar no aviãozinho e selecionar elas. Vão ter mais pessoas aí assistindo. E se o Emerson permitir também, mais no final da live, a Claro. gente faz um print dessa tela para você compartilhar nos seus stories também e assim divulgar mais a hipnoterapia pelo Brasil.
Lucas, como é que você, então, a gente poder levantar um pouquinho a bola? Pessoal, só para começar, vocês podem trazerem para nós perguntas aqui, eu quero que vocês interajam conosco, então tragam perguntas nesse âmbito do comportamento humano, do desenvolvimento humano, da PNL, da hipnose. Vocês fiquem à vontade para nos trazer perguntas, a gente vai respondendo também com base nesse escopo que a gente trouxe para você. Lucas, eu queria muito que você desse uma introdução para a gente. Como é que tem sido hoje para você dentro dos seus treinamentos? Eu percebo que você não apenas vai estar utilizando a hipnose, mas traz um bom conteúdo também da PNL, o que vai abrindo mais ainda a percepção. Como você notou que você veio migrando dessa hipnose clínica do nível mais clássico e parte mais para a ericksoniana e traz a PNL dentro? O que você encontrou nesse mix de tecnologias para você hoje trazer para o seu aluno mais informações? Como é que foi para você e como é que tem sido esse mix de tecnologias dentro dos seus treinamentos, por exemplo, hoje? Eu acredito que assim, eu não tenho o rabo preso com nenhuma terapia, com ninguém, nem mesmo com a ciência. Eu faço aquilo que eu acredito e pronto. Então, se amanhã inventarem uma tecnologia melhor que a hipnose, eu vou usar ela sem problema algum. Então, assim, eu uso aquilo que funciona e o que eu tiver na mão, sabe? E as ferramentas que eu estou aprendendo. E olha só, um dos meus professores, o John Grinder, que é um dos criadores da PNL, ele chegou a essa conclusão agora no novo código da PNL, que um dos grandes erros que eles cometeram na PNL clássica dos anos 70 era justamente a imposição de conteúdo, que é, por exemplo, o terapeuta chegar e dizer o que o paciente deve fazer, né? E que essa imposição não respeita a autenticidade inconsciente do paciente. Então, a gente tem acreditado que o mais importante é nós termos um canal para que o paciente chegue às conclusões por si só, mas a gente, não numa entrevista, a gente sugestiona, mas de uma maneira indireta para que ele mesmo decida. Não que eu não use mais sugestões diretas, eu faço um mix, como o Emerson falou, sabe? Mas hoje eu tenho percebido que a hipnose é apenas um estado, é apenas um dos estados. E que a hipnose sozinha, ela não pode fazer muita coisa se ela não tiver um embasamento teórico de alguma frente. Então, tem hipnotistas que usam a hipnose em conjunto com a psicanálise, fazem uma hipnoanálise muito bom. Outros misturam concorrentes da psicologia, né? Eu entendo que, para mim, o que é mais palatável é usar a neurolinguística, porque, embora a psicanálise, a psicologia sejam muito legais, eu acredito que a PNL é muito palatável, ela é muito assim prática. Você entende e você aplica, e aquilo funciona, né? Até mesmo, eu gosto de falar que até quando você faz errado, funciona de alguma forma. Então, Uhum. eu tenho entendido que essa mistura tem, pelo menos para mim, tá? Para o meu mapa, não estou aqui levantando bandeira, mas para o meu mapa, a minha qualidade de atendimentos melhorou muito. Quando eu sabia só a hipnose clássica, que é ensinada pela maioria dos professores do Brasil de hipnose, vamos dizer assim, que eu tinha uma média de acerto de 60%, 70% da pessoa ficar realmente jóia, sabe? Legal. Uhum. E depois que eu mergulhei em Erickson e mergulhei em Grinder, em Bandler, né? Em Stephen Paul Adler, em Jeffrey Zeig e todas essas feras, eu acredito que a minha média de assertividade passou de 90%, 95%. Então, vamos dizer assim, que é um ou outro que não vai ter o resultado esperado. A grande maioria, se permitir, vai ter um resultado total ou próximo do total. Então, é o que eu tenho feito. Você acredita que tem gente perguntando, a neurolinguística seria algum tipo de autossugestão? Não, não, de forma alguma. A autossugestão, ela pode se enquadrar, eu posso explicar a autossugestão através da neurolinguística, porque a minha linguagem programa a minha mente, mas a PNL é uma tecnologia de comunicação e de autoconhecimento, em que ela é usada tanto para eu usar mais o meu artifício de comunicação, para que eu consiga persuadir, convencer melhor, tanto quanto alterar as minhas crenças, reprogramar os meus hábitos, entender como as minhas emoções funcionam. Então, por isso que hoje tem um dilema que fala, PNL é terapia? Não, ela não é terapia, mas ela pode ser usada na terapia e é uma Sim. ótima ferramenta. Mas ela também pode ser usada pelo vendedor, para ele ter mais sucesso, por um professor, ensinar melhor a sua aula, por um músico,
memorizar melhor as escalas musicais. Então, é uma tecnologia avançada de comunicação e de autoconhecimento. Tem a Beatriz está perguntando, a hipnoterapia funciona como uma ferramenta para o autoconhecimento? Beatriz, acreditamos que sim. Não apenas para o autoconhecimento, que é o conhecimento de si próprio, mas também uma percepção maior do outro que está à sua volta. É a melhora da qualidade dessa comunicação externa e interna. Então a hipnoterapia, a hipnose em si, nós falamos que hipnoterapia é o uso da hipnose dentro do contexto terapêutico, por isso chamamos de hipnoterapia, mas a hipnose sim é uma tecnologia, é uma ferramenta de autoconhecimento extremamente eficaz, eficiente, desde que você conheça os processos e como executar isso. Então, respondendo a sua pergunta, é sim. Tem uma outra pergunta aqui também que colocaram aqui, Lucas. A hipnose pode ser, deve ser usada apenas por profissionais da área do conhecimento, por exemplo, psicólogos? Na sua percepção, Lucas, o que você tem pensado sobre isso? Essa foi uma das grandes gafes da reportagem de ontem, né? Porque o Michael Arruda disse muito bem que a hipnose não tem regulamentação e que qualquer pessoa pode aprender. E na sequência vem uma psiquiatra falando que deveria ser da área da saúde e leva as pessoas à confusão. Então, assim, vamos botar um ponto nessa história. Hipnose não tem regulamentação, ponto. Os conselhos de medicina, psicologia, odontologia, enfermagem, fisioterapia reconhecem a hipnose como ferramenta terapêutica, mas eles não têm poder de lei para impossibilitar que alguém que não esteja pertencente ao conselho deixe de atuar. Então, ele dita regras próprias para quem pertence ao conselho. Sim. Mas, em termos de Constituição, a hipnose não tem uma regulamentação e tampouco creio que terá. Por quê? Bom, primeiro que a hipnose é milenar. Psicologia tem o quê? 200 anos? Como a psicologia, a medicina pode tomar posse de algo que existe há milhares de anos e algo que foi, inclusive, rechaçado e viraram as costas para essa tecnologia. Hoje estão perdendo mercado, perdendo monopólio, estão desesperados. Então, assim, primeiro, ok, proibiu a hipnose. Primeiro passo, quem vai fiscalizar? Perfeito. Segundo passo, o que é hipnose? Se há de convir, Emerson, que nem os professores de hipnose concordam com a hipnose. Sim, claro. Nem os caras claro. se concordam que é hipnose. Então, assim, qual a subjetividade do que é hipnose? Se proibir hipnose, vamos ter que proibir tudo que tem que fechar os olhos, relaxar e se imaginar. concentrar. Então, você vai ter que proibir o Theta Healing, a barra de Axis, o Tantra, Reiki. a constelação, o Reiki, o renascimento. Todas essas técnicas, de certa forma, passam por estados hipnóticos. Inclusive, reuniões espiritualistas, xamânicas, religiosas, igrejas, religiosas. Então, ok, vamos supor, proibir a hipnose, Emerson. A gente vai chamar nosso curso de terapia das palavras. Ah, não pode fazer de olhos fechados. Ok, terapia intuitiva dos olhos abertos. Dos abertos, perfeito. Precisa de olhos fechados. Então, como é que você vai proibir um negócio que está em tudo? Então, minha recomendação é a seguinte, não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. A hipnose persiste, ela continua existindo e você continua usando. Ainda mais no país das terapias alternativas, o país das terapias holísticas, que é o Brasil, com uma comunidade de hipnoterapeutas sendo formados a cada semana, eu acho pouquíssimo provável que venha haver algum tipo de restrição. Ótimo. E obrigado, Lucas, por ter falado, porque é também a mesma coisa que eu penso, falo sempre também para os meus alunos. Então, a gente sem conversar sobre isso, tem a mesma ideia e é exatamente o que a gente fala. Tem um detalhe a dizer aqui, as pessoas, a gente falando aqui, para obter resultados com hipnose, é necessário rebaixamento total do senso crítico? Regi, no meu mapa, na minha percepção, de maneira alguma. Claro que não. E pode acontecer sem rebaixamento. Você é sugestionada o tempo inteiro com mensagens sutis e evidentes o tempo todo, sem rebaixamento de senso crítico. Essa ideia de rebaixamento de senso crítico, inclusive, há muita discussão sobre essa diminuição da sensibilidade do superego. Mas, na minha percepção, de maneira alguma, você pode apenas fechar os olhos e o processo todo acontece. A questão é você seguir instruções e aceitar a sugestão sendo dada. Concordo. É isso aí. Inclusive, então, nem existe essa questão de rebaixamento total da faculdade crítica. Há um rebaixamento, mas ele tem um limite. Se houver um rebaixamento total da mente consciente, você já vai estar inconsciente, o que já não seria hipnose.
Perfeito. É o que a gente sempre fala, mesmo a pessoa estando em qualquer tipo de estado, esse vigia, esse estado de vigília interna desse superego, desse fator crítico, permanece mesmo assim. Então o cliente ou o aluno tem que compreender de que mesmo em qualquer estado hipnótico, não importa qual é o nível ou o nome que eles deem, esse senso crítico, ele não é inválido, ele não é invalidado, ele não fica sem a percepção, ele continua mantendo ali. Mas como em um estado hipnótico, ele entra naquele estado, ele rebaixa apenas como um facilitador do acesso dessa troca de informação consciente e inconsciente. Mas ele não fica invalidado, ele ainda permanece ali. Então ninguém invalida superego ou fator crítico em qualquer posição hipnótica. Isso não existe. Beleza pura, pessoal? Bom, Exatamente. ok, tem uma outra coisa aqui, Lucas, que é importante. Como que hoje você, por exemplo, lida com os seus alunos que chegam, às vezes, nesse treinamento seu de 3 dias, às vezes 4, 3 dias, 2 dias, que tem e chegam até você, Lucas, eu vou sair daqui preparado para ser um hipnoterapeuta? Como que você lida com essa questão dos seus alunos que chegam com essa pergunta? Porque nos meus treinamentos é o tempo todo assim, Emerson, eu vou sair daqui em 2 dias preparados, mas se eu fizer aquele curso de 8 dias, eu não já saio dali hipnoterapeuta? Como é que você hoje tem lidado com essa questão dos alunos que chegam com Olha, essa demanda, querendo ser essa é uma hipnoterapeuta da questão noite para o de, dia? essa é uma questão de posicionamento de mercado, certo? Eu já experimentei fazer cursos de 2, de 4, de 6, só não fiz de 8. E para mim, mercadologicamente falando, o curso de 3 dias eu consigo entregar o meu raciocínio clínico e consigo levar a pessoa ao entendimento daquilo que eu faço. Então, sim, eu consigo explicar exatamente o que eu faço em 3 dias. Eu depois tenho a minha formação master, que vai complementar, mas vamos dizer assim, que 70% do que eu faço já está no meu curso inicial de hipnose, que vai do nível básico ao intermediário. Mas lembrem, como eu não ensino script, como eu não ensino roteiro, eu ensino o raciocínio eu explico em 3 dias. Agora, você se tornar um hipnoterapeuta vai depender do seu grau de confiança. Então, por exemplo, eu atendi, Emerson, 8 meses de graça quando eu comecei, indo a domicílio, inclusive, até Sim, ganhar confiança. Então, assim, não foram os cursos de hipnose que me fizeram ser bom naquilo que eu fiz. perfeito. Foi a minha curiosidade e eu me tornei quase que obcecado por hipnose. Eu só falava de hipnose, eu respirava de hipnose, lia tudo. Então, eu fiquei bom. Então, assim, você só ir lá e ter um aprendizado facial em 3 dias não te torna um hipnoterapeuta. Mas você absorver o meu raciocínio clínico ou o do Emerson e botar em prática, com o tempo você vai ganhando confiança. Agora, os cursos de 8 dias, geralmente, são para justificar o quê? O valor que estão te cobrando. Isso está inserido coffee break, certificado internacional, um monte de mimo que você recebe. E eu já Lembrando, fui em Lucas, muitos que cursos de 8 dias, mas a maioria dos que eu fiz, se batesse no liquidificador tudo aquilo, dava para explicar em 3 dias, 2 dias. Porque na maioria das vezes era muito embromation. Então, assim, eu não consigo embromar. Eu sou muito direto ao ponto. Então, aquilo que eu sei, se for no meu curso de 3 dias, nos 3 dias eu estou entregando. Entregando, entregando, entregando. Se eu pôr em 8 dias, eu ensino a mesma coisa? Ensino. Mas aí eu vou ter que pôr um coffee break de manhã, um à tarde, vai ter o momento do abraço, vai ter o momento da música, e aí eu já não vou me sentir tão bem com isso. Então, eu prefiro ser mais objetivo. perfeito. Inclusive, as pessoas falam muito sobre isso, né? Às vezes, muita gente cria contextos, e nós conhecemos e aprendemos na PNL que contexto, ele, para a visão externa, ele é mais importante que o conteúdo. Muita gente não tem conteúdo, mas como ele cria todo um contexto, então o contexto com música, com som, com iluminação, ele vai criando contexto, as pessoas se iludem com o contexto, para querer justificar, às vezes, um conteúdo que nem valeu a pena, para fazer uma justificativa de que meu curso é 8 dias, em 8 dias você sai daqui pronto. E digo, na minha percepção, não vai sair. Por quê? Porque ele poderia entregar aquilo em 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas para justificar o investimento, mercadologicamente dizendo, então você coloca Cara, oito você tem dias, noção? você eleva. Eu já vi gente que saiu insatisfeita de cursos de 8 dias, mas fez um monte de stories porque o local era maravilhoso, muito bonito, iluminado, bonito. Postou para todo Uhum. mundo e aí chega no direct Sim. e fala pra gente: nossa, o curso é horrível, No- mas o lugar era Exato, lindo. E aí posta exato. foto que é Contexto. maravilhoso, porque é feio até para ela falar para os seguidores dela que foi ruim. Então foi ruim, mas ela fala: foi bom, Foi porque bom. ou dá um marketing social, né? Assim.
Muita gente tem essa necessidade. Eu falo com o pessoal, no simples ninguém quer, porque no simples, inclusive, é o que deveria ser feito, não tem concorrência. O simples é o que todo mundo deveria fazer, mas como as pessoas se iludem, como eu disse, o contexto criado, não importa o conteúdo, pode ser conteúdo repetitivo de É, bosta, assim, eu mas não o sou contra contexto, ter luz, sabe? Por exemplo, eu claro, claro que até, não. na minha formação master, eu quero, na minha de PNL, eu ponho um pouco de luz, tem banners, tem Dropbox. Na minha formação básica, sou eu e o Flipchart, porque o foco está no conteúdo, você Show. entendeu? O de PNL, até tudo bem, tem uns momentos ali que a gente faz Sim, uma claro. interação, é um curso diferente. Mas o de hipnose, eu penso assim, a pessoa ela tem que vir porque ela quer o conhecimento, e não porque ela veio para dançar, para pular, para falar que ela é incrível, para comer o melhor coffee break. Assim, é conhecimento. Então, se você quer conhecimento, nem sempre ele está na marca, no nome, no preço, certo? Então, pesquise bem Perfeito. antes de você fazer uma formação. Eu vejo gente aí gastando 100 mil reais em informações, sabe? Sem pesquisar e saem extremamente frustradas por não ver o feedback de quem já fez aqueles cursos, certo? Eu É tive, claro que Lucas, a gente, se a nesse... gente faz um bom trabalho, cara, e até fazendo um bom trabalho, a gente não consegue ter 100% de pessoas satisfeitas. Eu Sim, vou dizer que eu sim. tenho 99%. Porque tem coisas que não era para aquela pessoa. Por exemplo, tem gente que compra o curso com a expectativa de ser curado e não de aprender hipnose. Então acontece isso. Então não tem como agradar a todos, mas tem gente que vende curso por aí, por exemplo, que o grau de insatisfação é muito alto, mas as pessoas continuam comprando por desinformação. Sim. Inclusive, como é que você tem visto, Lucas, também, essa nova leva de hipnoterapeutas que estão aparecendo aí no Brasil? Ou hipnotistas, aqui a gente pode diferenciar. Mas como é que você tem visto? Você acha que está vindo uma nova geração de gente mais competente, mais responsável? Ou você está percebendo de que essa hipnose mais a levante está aí acontecendo, e o pessoal levando mais na brincadeira e descredibilizando algum tipo Ô, de Emerson, trabalho sabe sério da que hipnose? assim, perfeito não é, sempre tem os pegadores de onda. Mas eu estou otimista, porque na minha leva, na sua leva, nós éramos exceções praticamente, porque a gente surgiu numa leva em que a onda era fazer street. Era só Sim. isso. Assim, street é muito legal, mas a onda era só essa, certo? Uhum. Então, hoje eu estou vendo uma galera que está vindo, que não está vindo pelo street, ela está vindo pela terapia. Por exemplo, o meu público hoje, basicamente, são terapeutas, são psicólogos, são médicos. Então, eu tô vendo outros grupos têm interesse na hipnose, sabe? Então, eu acho que hoje está vindo uma galera, assim, com foco melhor. Eu acho que as pessoas estão entrando num nível de competitividade um pouco melhor. Isso de 5 anos Uhum. para cá, eu senti que melhorou um pouco o nível. Mas ainda estamos sujeitos a qualquer coisa, qualquer hora sair uma notícia ruim, alguma coisa de alguém, porque a gente não consegue ter controle. E aí Sim. qualquer pessoa pode aprender. Tem muita gente pegando onda nesse momento da hipnose, Pyong Lee no BBB. Ah, vamos fazer hipnose que dá dinheiro. E não é bem assim. Sim. Sim. Inclusive, isso tem acontecido. A gente falou sobre treinamentos de 8, 10 dias, 7 dias. É muito comum. Estive agora na Europa, dando mais uma formação lá. Eu tinha 3 profissionais formados nesses lugares hiper, megas, powers, mas que, ao terminar o treinamento, disseram: Emerson, a gente nunca viu conteúdo desse tipo. A gente nunca ouviu isso, nem nos maiores centros de hipnose clínica do mundo. Nós não, da onde você tirou esse conteúdo? Como é que pode? E as pessoas geralmente se assustam quando eles vêm desses treinamentos e chegam no meu, eu tenho certeza que no seu treinamento, e vê o conteúdo e falam: de onde vocês vêm? Como é que É, pode? eu Eles escuto se muito isso. assustam. Eles se Eu assustam escuto demais. muito Falam, cara, isso. E a pessoa até e fica é, grilada, porque assim, como eu não te conhecia? Porque o conteúdo que você uhum, está entregando aqui, cara, pra você ver, eu fui em Portugal também, eu tive alunos lá que faziam um curso de 6 meses. E eles falaram assim, cara, o que você entregou em um dia tá melhor e maior do que eles entregam em 6 meses. Porque aí eu falei, mas como que eles ensinam lá? Ele falou, não, a gente tem que ler um roteiro, cada indução tem 10 páginas. Eu falei, meu meu Deus. Deus. Então, assim, então é tipo Ok, isso. né? Uhum. Eu estava falando ontem com a minha turma, né? Eu terminei a turma em Vitória ontem, no Espírito Santo, e o pessoal falando, eu entreguei 10 anos em 2 dias. Eu falei, pessoal, eu vou entregar a experiência clínica, estudos de 10 anos,
em 2 dias para vocês, a ponto do pessoal acabar, não querer ir embora. Sabe, da turma? O pessoal não queria ir embora, cara. É lindo, né? Quando você vê que o pessoal não quer ir embora. E aí você percebe que tem muita gente interessada no processo da terapia, conhecer a terapia, conhecer mais. E a gente perguntando aqui, até perguntou agora, se o street ajuda a pessoa a ter um pouco mais de confiança a fazer isso. Eu posso dizer da minha experiência. Antes de eu abrir a clínica, antes de eu atender clinicamente, eu atendi aproximadamente umas 400, 300 pessoas na minha casa. Eu fazia a quarta-feira do cachorro-quente. Então, os meus amigos na minha casa, fazer o cachorro-quente. Eu não dizia que era hipnose, porque ainda, como essa questão da hipnose tem muita mística, eu dizia que era uma questão de atenção focada. Eu ia fazer com eles os experimentos de atenção focada, de concentração. E depois, sim, eu explicava que isso era hipnose, que era algo natural, que era algo deles, que o recurso era deles. E isso foi me abrindo o campo da experiência, de que era capaz de acontecer, de que eles também poderiam ter acesso a essas informações. Então, eu não fui testar usar o paciente de cobaia dentro da clínica. Hoje, quando as pessoas veem meus resultados, que ficam assustados, eu uso realmente esse modelo já há pelo menos 2 anos e meio, 2 anos, de uma sessão da terapia. Eu faço isso. Isso é com todo mundo? Não. Eu deixo sempre claro, isso tem a ver com a expertise do profissional, com a segurança que ele tem para usar a hipnose e outras tecnologias aliadas. Eu acho que o profissional que só tem uma única ferramenta, ele fica extremamente limitado na percepção. Então, se ele fala assim, eu só sou hipnoterapeuta, só uso hipnose, para mim ele é limitado. Ele usa uma única chave para abrir a porta do carro, para tirar o pneu, para desmontar o motor. Esse cara vai ter que desmontar o carro inteiro com uma chave, ou seja, falta a ferramenta. Então, na minha percepção, e eu sei que é na sua também, quando a gente forma hipnoterapeutas, a intenção é dar a essas pessoas o máximo de ferramentas possíveis, entregar a eles tecnologias e percepções clínicas, porque essa é a intenção do seu treinamento e é do meu também, oferecermos hipnose clínica com conteúdo de verdade, onde as pessoas podem trazer para si transformações e também dar a outros transformações, dar a eles ferramentas para que eles possam usar dentro do seu contexto clínico, Então, terapêutico ou como Emerson, for. eu não ensino na minha formação assim, ok, agora vamos falar de tabagismo. Ok, agora vamos falar de depressão. Ok, agora vamos falar de síndrome do pânico. Senão aí realmente teria que ficar 6 meses. Porque Sim. Você há de convir comigo que quando a gente faz uma regressão, por exemplo, não importa muito o nome que foi dado àquele problema que a pessoa tem no consultório. Perfeito. É síndrome Perfeito. do pânico, é gagueira. Lá na causa, os problemas são muito parecidos. A gente vai encontrar o quê? Trauma, abandono, rancor, ódio, sim, raiva. São muito semelhantes. E quando a gente troca esses sentimentos, aquela sintomatologia geralmente tende a parar de apitar. Então, as pessoas falam assim, Lucas, mas e técnica para isso? E técnica para aquilo? Eu falo, gente, se eu fosse criar, era mais fácil escrever um livro assim, técnicas de A a Z. Doenças com Z, doenças com T, doenças com B. Então, eu prefiro mostrar como funciona a neurologia da pessoa. Sim. Para que aí ela possa entender como que acontece uma ressignificação, uma mudança de significado ou uma dessensibilização. E aí você vai ver que não importa, a cada dia surgem novos tipos de terapia, de nomenclaturas diferentes. Agora a onda do momento é não sei o quê, é não sei o que lá. Mas, no fundo, o que elas fazem dentro da neurologia é muito semelhante. E aí é isso que eu ensino, como funciona e como você faz para modificar essas crenças, esses pensamentos. Ou seja, o que sustenta o universo imaginário? O que faz com que um problema imaginário exista? Quais as crenças envolvidas? Qual a causa envolvida? E a pessoa, qual a crença que limita? Se ela entender esse raciocínio clínico, basicamente ela atua em qualquer problema imaginário ou emocional. Agora, sobre o street, eu acho que assim, ele não vai te transformar num melhor hipnoterapeuta, mas ele vai te ensinar a hipnotizar melhor. Eu, por exemplo, quando praticava street, eu ganhei muita confiança de chegar a hipnotizar e de ganhar confiança para me apresentar, para fazer um pré-talk, isso sim. Agora, raciocínio clínico, aí você encontra com bons profissionais. E assim, a gente conta no dedo pessoas que ensinam raciocínio clínico, né, Emerson? A maioria ensina uma receita de bolo que serve para... Dizem que serve para tudo. Eu, conversando com meus alunos no final de semana, eu disse, pessoal, o meu papel aqui não vai ser dar script, então esqueçam os scripts. Para ter ideia, nem a apostila, que é feita com material, aquele mesmo material que aquelas grandes empresas de hipnose dão,
capa dura, feito de folha interna. As minhas apostilas são assim, eu gosto de entregar um bom material. Mas eu falo, olha pessoal, essa apostila vai virar apenas um suporte de litro de água. Porque no fundo, não vamos abrir, porque essa apostila é fragmento de conhecimento. Tem vários conhecimentos aqui. Se você quer adquirir conhecimento mesmo, você vai pegar isso aqui, ó, vai pegar livro, vai ler livro, cara. É. Então um livro assim, você vai ter bibliografia, vai saber de onde vem. Então geralmente a apostila é um fragmento, é uma direção para dar a vocês. Mas uma coisa que eu sempre falo com as pessoas a respeito de treinamento. Para ser terapeuta, duas coisas são clássicas, pelo menos na minha percepção. A primeira é dar um raciocínio terapêutico. E depois uma visão sistêmica do problema, de um todo. Não é apenas o script pontual, tabagismo. Pelo amor de Deus, ensinar isso às pessoas é ridículo. Protocolo de tabagismo, protocolo de vício, protocolo de... Isso não existe. Por quê? Porque o cérebro da gente ele é nesse formato analógico. Entre 0 e 1 tem... É exatamente. Quando eu sou pontual de dar um script ou um protocolo, eu limito a percepção do terapeuta e limito a minha assertividade no problema do paciente. Porque o mesmo protocolo não funciona com as mesmas pessoas, porque elas não têm os mesmos cérebros, não têm as mesmas percepções, não têm as mesmas experiências, podem ter o mesmo sintoma, mas a experiência dessa linguagem simbólica que é o sintoma não é a mesma. Então, a gente evitar esse lance de protocolo e também de, seja o que for de script, para não dar ao nosso aluno... Eu até faço uma diferenciação entre protocolo e script, que assim, o script eu não ensino. O protocolo, eu ensino um protocolo, por exemplo, a regressão é um protocolo. Mas mesmo assim eu faço esse protocolo ser adaptável à realidade do paciente. Eu tenho Perfeito. Eu tenho um protocolo NAVES de visualização. Então, assim, mas só que ele é geral. Ele não é um protocolo para tabagismo. Específico. Ele é um protocolo para você aprender a visualizar bem uma coisa e sentir aquilo como real no seu coração, né? Então, eu acho que o protocolo até vai, sabe? Agora, o script é assim... o protocolo é o direcionamento, né? 4, conte isso para todo mundo que vai ser sucesso. E não. Porque as pessoas têm crenças diferentes, gatilhos ocultos que disparam o problema diferentes. Então, assim, não caiam nessa de que... uma sessão você vai se resolver. Pode resolver? Pode. Só que muitas pessoas que te prometem sessões únicas, pergunta se ela fez um estudo realmente dos gatilhos que podem disparar o problema na semana seguinte. Porque uma sessão de hipnose pode ser maravilhosa, mas o que eu vejo de pessoas assim, nossa, eu saí maravilhosamente bem, deu 5 dias, desabou tudo. Por quê? Não foi feita uma boa anamnese. Então, ok, pode fazer uma sessão? Pode, mas você tem que ter um feedback. Você tem que ter uma forma de ver como a pessoa está, de dar um reparo, um retorno, né? Eu, pelo menos, penso assim, não com essa promessa de que resolvemos tudo em uma sessão. A gente nunca pode prometer quando a gente lida com a mente humana, que é algo muito complexo e não matemático. Perfeito. Inclusive, eu falo isso muito para as pessoas. Estamos diante de uma possibilidade e não de uma promessa. Então, eu sempre falo isso. Você está diante de uma possibilidade. É possível? E eu sempre falo, não é com todo mundo. Por quê? Porque você dá ao paciente também a responsabilidade dele caminhar com as próprias pernas. Então, existem gatilhos ocultos, existem os gatilhos que são, na verdade, que nem são ditos na anamnese, não são percebidos dentro do processo também terapêutico, às vezes passam batido, e pode ser que eles, na verdade, vão se dissolvendo ao longo do processo da caminhada. Aquilo que a pessoa dava muito como ênfase, nem tem tanta ênfase mais em relação a isso aqui. Mas cada sessão realmente tem que ser personalizada. Porque, na verdade, dar um script para todos os problemas é uma grande loucura. Uma outra coisa também, aí o pessoal falando que eu sou psicanalista, eu posso usar psicanálise. Pessoal, a ideia de Freud, quando lança a psicanálise, até a psicanálise, a base da psicanálise, o conteúdo psíquico reprimido está baseado na sexualidade. Então, se você vai trabalhar como psicanalista, a sua base é a sexualidade. Então, se você não tem como a sexualidade a fonte dos traumas e dos problemas, você não é psicanalista, você pode ser analista. Então, é outra viagem, tá bom? Porque para Freud, estava tudo na sexualidade, irmão. Tudo bem que nós sabemos, né, Lucas, nós entendemos, imagino que a força motriz, a força propulsora do ser humano é a força sexual. Então, a força sexual, ela é essa força motora, motriz, que movimenta o corpo e que traz essa força, né, que é uma dessas grandes pulsões, é a sexualidade. E que não tem nada a ver com sexo.
Perfeitamente, nada a ver com sexo. É onde muita gente confunde aqui também. Lucas, É. aproveitando o pessoal falando que grande Lucas, tem uma galera que te conhece, que te dando um oizinho, dando joinha. Lucas, o que a gente poderia hoje, para esse público que está nos assistindo, o que poderíamos dar para eles como conselho, caso eles desejam buscar, primeiro, pessoalmente, situações pessoais para eles poderem caminhar, procurar algum tipo de mudança de mindset, essa percepção maior de autoconhecimento. O que você hoje, como professor de hipnose, formador de gente, né, autoconhecimento, o que você aconselharia essas pessoas buscarem para adquirir mais autoconhecimento? Ok. Olha, autoconhecimento você adquire de várias formas. Eu acho que conhecimento tem para todo lado, mas você precisa ter uma abertura dos seus filtros, das suas crenças, para você aprender algo novo. A gente não consegue pôr nada dentro da sua mente se você estiver fechado. Tem pessoas que vêm aos meus treinamentos assim, ó. É tanto filtro, sabe, que ela não consegue ver, ela não consegue enxergar as coisas, porque ela quer enxergar baseado no que ela sabe. Então, assim, tem que esvaziar o copo, né? Olha, livros, hoje não tem desculpa para parar para ler livro. Eu, por exemplo, tenho um aplicativo aqui de audiobook que eu fico ouvindo o livro o tempo todo. Então, agora há pouco eu estava correndo, estava ouvindo o livro. Eu vou ali no centro resolver uma coisa, eu vou de carro, eu estou ouvindo o livro. Deu um tempinho aqui, eu pego mais livro. Então, assim, eu tenho absorvido uma média de 2 a 3 livros por mês, sabe? E não é muito não, tá? Isso é o Sim, mínimo, porque eu sou uma pessoa que transbordo ensinamentos. Então, eu preciso estar adquirindo ensinamentos. Eu preciso de ser uma fábrica de conteúdo. Talvez você não vai dar conta de fazer tudo isso, mas você consegue ler um livro por mês? Faça isso, sabe? As formações, né? Tem formações de todo tipo. Eu acredito que se você quer reforma pessoal, uma formação de PNL ela é muito útil porque ela vai te ajudar nesse autoconhecimento, sabe? Você vai fazer um curso não para você aprender a tratar alguém, mas para você ter uma reforma pessoal, certo? Isso é muito legal, mas pesquise bem os institutos, os professores, etc. Agora, se você quer viver disso, ter um legado nisso, aí as formações de hipnoterapia, aí como a do Emerson, como a minha também, que aí você vai utilizar toda essa tecnologia para ajudar os outros. Então, assim, eu acho que também eu não consigo dar um script de como você adquirir conhecimento, certo? Mas eu consigo dar o raciocínio. O raciocínio é curiosidade e copo vazio. perfeito. A gente, quando começa meus treinamentos, como eu fiz agora, tem algumas pessoas dando aqui alguns feedbacks do treinamento. Gratidão, pessoal, do que teve final de semana comigo. Gratidão a todos vocês. Só aconteceu tudo por causa de vocês, então muito obrigado aí. Eu falo muito, quando eu começo, o primeiro slide que eu ponho na tela é copo vazio. Então, por que copo vazio? Porque se ele está cheio, você não vai entrar em novas informações. Então eu falo, olha, pega o seu copinho aí, coloca ele de lado, agora pega o meu copo e coloca vazio. Me dê a oportunidade de encher esse copo, de colocar informação. Depois você compara o seu copo com o que eu te dei, você mescla, você junta, você mistura, mas me dê a oportunidade agora de, nesse treinamento, você estar com o copo vazio. E garanto a você, você terá muito mais absorção se esvaziar o copo. Depois você adiciona, acrescenta, faz a sua própria mistura, porque você vai criar a sua própria forma. Eu falo com a galera, o pessoal rindo aqui, eu falando do copinho, cada um tem o seu copinho, fiquei zoando a galera lá, agora eles estão rindo aqui do copinho que eu dei para cada um lá, esvaziar o próprio copo. Esse pessoal não é fácil, não. Lucas, o pessoal está falando aqui, ó, eu vi a Verônica toda feliz, lá a expectativa, o copinho é ótimo. Ei, Patrícia, olha o Lucas aí, hein, Patrícia? Olha o Lucas aí, hein? Lucas, um detalhe importante. O que você tem hoje achado? O que você imagina? É, instituições atuais, elas oferecem vários tipos de treinamentos com vários profissionais. Na sua percepção, a gente está escasso de bom conteúdo de hipnoterapia, de hipnose clínica no Brasil? Na sua percepção, gente que oferece conteúdo, estamos escassos? Como é que você tem visto isso? Se você tem a mesma percepção que a minha, porque eu tenho uma percepção, não sei qual é a sua, por isso eu estou te perguntando. Você é meu entrevistado de hoje, né? Você é meu convidado, então eu quero mais que você fale. De verdade, cara, eu acho que a gente está a pé praticamente. Porque apesar de ter muitos hipnotistas, né, pessoas que defendem um raciocínio clínico e que são limpas no sentido de não tem rabo preso com ninguém e são pessoas que não estão queimadas no sentido de tretas,
são poucas. As pessoas estão assim, ilibadas, né? Não, essa pessoa eu não tenho o que falar. Porque assim, você encontra um que é bom, mas que tá todo queimado ou que fala mal dos outros. Você encontra outro que é bom, mas só sabe teoria, nunca foi terapeuta. Você encontra outro que é bom, mas não tem um bom marketing, ninguém conhece a pessoa. Você entende outro que é bom, mas é inflexível. Ele acha que só o que ele faz presta, o dos outros não presta. Então, assim, pessoas assim que têm um propósito, são éticas e que sabem muito e que têm a humildade como principal expoente antes de qualquer coisa, a gente conta no dedo da mão. Como eu disse, não são das duas, é de uma mão só. Eu No hoje, Brasil inteiro. infelizmente, penso assim, olha, pessoas que eu indicava, eu não indico mais, eu recebo muitos directs assim, quem você indica para isso, quem você indica para aquilo? Eu falo, gente, hoje eu estou indicando quase ninguém, eu conto no dedo quem eu indico, porque a gente acaba tendo alguns feedbacks negativos, então eu prefiro nem indicar e eu indico só quem, assim, eu tenho bons feedbacks e que eu tenho uma energia semelhante, sabe? Então, eu não quero indicar pessoas que falam mal das outras ou que falam mal da gente. Eu não quero indicar pessoas que defendem rigorosamente uma bandeira, sabe? Então, tá bem desafiador, na minha opinião, sabe, Emerson? Eu falo com meus alunos, a sua percepção é a mesma da minha. Eu tenho falado com eles a mesma coisa, porque no fundo, a gente tem encontrado muita dificuldade de indicar pessoas. No meu treinamento desse final de semana, a turma, como eu te falei, estava cheia, as pessoas chegaram, Emerson, quem você indica para a gente continuar? Como eu disse, nós vamos continuar, nós queremos mais. Então eles fizeram o primeiro nível também, né, que é o Intensive, depois eu tenho o Master, depois eu tenho o Advanced. Então o Intensive, para onde eu vou? Eu falei, olha pessoal, se eu puder falar no Brasil, eles estão até aqui ao vivo agora comigo, aqui, eu estou vendo vários deles aqui, eu falei, o que eu te indico é o Lucas. Porque o Lucas, pelo menos, nós temos percebido ter o mesmo propósito. Então, o que eu vou te falar é de fulano. Mas e Beltrano, que tem um curso de tantos dias, que faz... Eu falei, olha, cara, eu vou te falar do que eu sei, do que eu percebo. Então, a minha sugestão é procurem um Lucas. Eu tenho falado isso, então você sabe muito bem. Isso aqui não é nenhuma demagogia, meus alunos estão online, sabem que eu falei e falo realmente isso. E para mim é bom poder falar com alguém que não tem rabo preso, que tem anda com as próprias pernas. Porque só alguém livre pode falar o que nós falamos. Tem que ser livre para poder falar isso, sem ter o rabo preso, sem ter que arrumar treta. Então só gente livre é capaz de libertar pessoas. Essa percepção ela é fundamental. Para libertar a gente, tem que ser livre. E é aqui que a gente se encontra com muita clareza. Alguém fez uma pergunta aqui. Deixa eu só olhar aqui, Lucas, que ela passou batido. Emerson. Emerson, eu ouvi que sobre constelação familiar seria uma nova abordagem terapêutica? Não é uma nova abordagem, é uma abordagem também. Então não é tão nova, mas vem aí com os princípios de Bert Hellinger, tá bom? Emerson Beltrame, né? Emerson, como eu faço para alavancar o número de pacientes? Eu vou dar a resposta rápida, viu? Vou dar uma resposta rápida. Para alavancar o número de pacientes, basta dar resultados. Eu vou ser rápido e rasteiro, para não perder tempo. Não há argumentos. Exato, contra resultado não argumentos. Então, se você quiser alavancar, Lucas, eu falo, não sei se você pensa assim, terapia clínica não sobrevive de marketing digital. Não. Eu não creio que sobreviva. O cara vai ter que investir muito esforço, é muito suor para pouco retorno. Mas se o cara dá um resultado, Lucas, se ele der um resultado muito bem feito... Aí sim o marketing pode ajudar, né? Cara, exatamente. eu estava falando isso essa semana com o meu sócio, que é do marketing digital, o Fernando, e a gente estava falando justamente isso, que as pessoas ficam querendo saber como fazer o melhor marketing, mas a gente pergunta, mas você dá resultado? Qual a sua história? Qual a sua prova social? Quantos depoimentos? Cadê os depoimentos? Cadê tudo isso? Porque parece que é uma mágica, né? Tem gente que acha que eu vendo curso porque eu patrocino muito no Facebook, no Instagram. Gente, hoje você abre o Facebook, tem muita gente patrocinando. Mas Sim. é o conjunto da obra. É assim, é um marketing digital bom, legal, o resultado afiado, conteúdo, depoimento, feedback, isso sim faz o negócio crescer, não é só uma coisa. Show de bola, e a gente está aqui, ó. O que é legal é isso aqui, sabe, Lucas? Por exemplo, a gente está conversando aqui, ó, uma pessoa que passou por mim, foi minha aluna de ontem, ó. Pessoal, após sair do curso, minha energia dobrou, eu dormi tão gostoso, meu corpo relaxado, eu estou bem segura. Isso aqui é que vende. Isso aqui que é resultado. Resultado é que atrai as pessoas. E tem gente perguntando aqui, como reconhecer um bom hipnoterapeuta? Pelo resultado que ele produz. Não tem mistério, pessoal. Você não é o que você diz, você é os seus resultados.
Então, mostre o resultado que as pessoas saberão. Tem muita gente que é só teórica no Brasil, cheio de teoria, muda de teoria de tempos em tempos, tá? Um cara que De estava há acordo com o que é 6 meses... conveniente. É. Exato, há 6 meses ele estava falando sobre fator crítico. Agora ele vai lá e faz o curso online e coloca a falácia do fator crítico. Que desgrama é essa? Estava até 6 meses falando tudo fator crítico, isso não é fator crítico, falou não. Agora é a Ou falácia falava do mal fator de curso online e agora vende curso É, online. que agora está fazendo. Bom, olha só. Eu não compreendo muito bem esses negócios, não. Mas, como se diz, só alguém livre. Na verdade, eu até compreendo, gostaria até de falar, mas eu não vou botar você nesse rolo, não. Eu gosto de falar nas minhas lives sozinho, porque eu assumo a merda. É isso, Então, é assim, senta a lenha. aí eu sento ali, como a minha maçã, pego a minha maçã, a maçã do Eu já capeta que vi fica essa. aqui, aquela, a maçã, o bicho pega Isso vai aqui. virar um meme, cara. Isso é muito bom. Em breve, aquela maçã vai virar um meme em breve. O pessoal falando aqui, Beto, quem eu procuro em BH para fazer um curso? Beto, eu não sei. Ô, Lucas, eu tenho um treinamento agora 18 e 19 de abril em BH. Então, Beto, eu não sei se você tem treinamento lá também por enquanto, Lucas. Você tem treinamento também lá? Eu tenho agora em março. Aí, o Lucas tem agora em março, Beto. Você está procurando, e caso não for viável, não der, em abril, 18 e 19 de abril, também estarei em Belo Horizonte. Então, você está aí servido, qualquer um dos dois aqui, você vai estar muito bem servido aí. Quanto a isso, beleza? Beleza, Lucas, quer dar as considerações finais aí para a galera? Eu quero te agradecer, mas eu vou deixar você fazer Poxa, as considerações finais aí. maravilhoso. Dá um abraço aqui para a doutora Andréia, que está falando aqui que estará em Recife também. Nos vemos lá. Agradecer Legal. a todos aqui que estão, não só os alunos que estarão em Recife, mas as pessoas que me acompanham, que acompanham o Emerson. Olha, a gente faz esse trabalho com muito amor, muito carinho. Nunca foi só hipnose, né? A gente vive de um legado, de um propósito que é melhorar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, porque, de certa forma, eu também tive uma transformação pessoal com o poder da mente, o Emerson também, ele tem uma história incrível de superação, e eu acredito que a gente está nesse legado para compartilhar. A gente não está para pegar onda, a gente não está para diminuir os colegas, a gente não está para isso, a gente está para divulgar, compartilhar e aprender muito com vocês. Acreditem, a gente aprende muito com vocês. Então, assim, acreditem em vocês também e sigam essa caminhada e contem conosco no que vocês precisar também. Eu agradeço muito o convite do Emerson e desejo a todos uma ótima noite. Gratidão, Lucas. O pessoal está falando aí, indica livros. Deixa eu aproveitar então para indicar aqui, vai. Pronto, deixa eu ajudar. Vou indicar livro? Aproveitar que eu estava lendo uma porrada aqui, ó. Toma aqui, vai. Você pode curar sua vida. Luiz Rey. Bom, são sugestões. Esse aqui é clássico. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Tá aqui na minha mão já, ó. Tem mais aqui. Poder Sem Limite, do Anthony Robbins. Conheceu um pouquinho de PNL aqui, ó. Vai ser importante para você. Sugestão. Livro de cabeceira. Quando você entender esse livro, você vai entender muita coisa. Mais esperto que o diabo. Praticando o poder do agora. Ê, lasqueira. Precisamos estar no agora. Eu vou indicar só um, tá? Aí, ó. Pronto. Você não vai ficar nem depressivo, nem ansioso. Vai ficar no presente, vai ficar aqui. Nem no passado, nem no futuro. E outra coisa, você que está obeso, você que está fora do peso e emocionalmente desequilibrado, eu te sugiro esse. Pare de engolir sapos e emagreça. Rapaz, essa daqui é o ouro. Pare de engolir sapo e emagreça, porque o que nós comemos, a emoção, vai se somatizar no corpo e muita gente está obesa sem saber por quê. Lucas, gratidão a você, irmão. Obrigado mais uma vez. Vamos fazer um print e compartilhar? Legal, perfeito. Pessoal, vamos pedir a vocês... Um sorriso para a galera compartilhar, tirar aquele print bacana, ok? Maravilha, vamos sorrir agora então, hein, Lucas? Aê! Maravilha. Marque a gente, @LucasNavesOficial, @EmersonFregona. Marca a gente aí que a gente vai replicar também a marcação de vocês nessa live, tá bom? É isso aí. Beijo no coração, queridos. Obrigado, valeu, pessoal. Lucas. Ótima noite. Até mais. Tchau, Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Forte abraço. Beijo no coração. Todos vocês. Coloca aí, marca a gente e vamos estar juntos. Valeu? Vou deixar essa live gravada aí para vocês também na minha timeline, tá bom? Vai ficar aí durante 24 horas. Forte abraço, pessoal. Valeu.